Olá, sejam bem-vindos ao canal, aqui é a Sandra Bru. Na nossa videoaula de hoje eu trago para você essa linda blusinha feita com o fio Nilo, que em seguida eu vou te passar todo o material que você vai precisar para confeccionar essa peça. Você pode acompanhar no início do vídeo alguns takes usando essa peça, como ela fica linda no corpo e dá um efeito bacana. Aqui a gente usa apenas 2 retângulos para fazer essa peça e a gente tem esse resultado aqui. Ela tem um caimento, ela é super soltinha mesmo, essa é a proposta dessa blusinha, nada de ficar tão justo. Então essa é a proposta da nossa peça. Confira a seguir o material que você vai precisar para confeccionar essa nossa videoaula de hoje. O material que nós vamos usar na nossa videoaula de hoje é o fio Nilo, que é o lançamento das Premo Fios. Ele contém aqui na sua formulação 70% poliéster, 30% linho, tem um total de 212 metros, a agulha indicada no rótulo é a número 2,5, porém eu vou utilizar aqui uma agulha para crochê número 3,5, uma tesoura e também uma agulha de tapeçaria para arremates. Então, para fazer essa peça, nós vamos usar 3 novelos como esse, de 212 metros cada. Então, nós vamos trabalhar aqui com 3 novelos para fazer o tamanho da nossa peça. Então, para iniciarmos a nossa peça, aqui, se você quiser, pode pausar o vídeo nesse momento e trabalhar 210 correntes, como eu trabalhei aqui nessa peça, tá? Fiz um total de 210 correntes, porque nós vamos dobrar ela ao meio. Então, parte dela aqui, essa parte será da frente, essa parte será das costas. Então, a gente vai trabalhar frente e costas juntos, 2 partes, depois a gente vai unir. Ou seja, faremos 2 retângulos bem grandes para poder fazer essa peça, tá? Então, a gente vai trabalhar da seguinte forma. Se você quiser, pause o vídeo nesse momento para fazer as suas correntes. Então, aqui eu fiz um total de 210. Agora, a gente vai voltar aqui. 1, 2, 3 na 4ª corrente. Vamos fazer aqui um ponto alto. Uma corrente e um ponto alto no mesmo lugar. Ficando desta forma aqui. O nosso primeiro ponto aqui da lateral, que são as correntes. E aqui um Vzinho. Laço meu fio sem fazer corrente nenhuma, pulo 2 pontos de base, aqui no caso 2 correntes de base, e trabalho ponto alto na 3ª correntinha, uma corrente, ponto alto no mesmo lugar, formando outro Vzinho, ficando assim. Laço meu fio sem fazer correntes, pulo 1, 2 correntes de base, vou lá na 3ª e repito o mesmo processo. Um ponto alto, uma corrente, ponto alto no mesmo lugar, formando assim nosso 3º Vzinho. Novamente, laço meu fio, pulo 2 pontos de base, vamos lá no 3º e trabalho ponto alto, uma corrente e ponto alto no mesmo espaço. Então, a gente vai trabalhar a nossa carreira toda dessa forma aqui, fazendo esses Vzinhos. Trabalhei aqui, então, por toda a minha carreira fazendo dessa forma. Olha só. Então, trabalhei fazendo meus bloquinhos aqui de ponto V. Aqui no final, a gente sobra 2 correntes. Então, eu vou pular uma, vou ali na última, aqui, e vou fazer aqui nessa minha última corrente um ponto alto, terminando assim a minha carreira. Agora eu vou iniciar uma carreira exatamente igual à carreira anterior. Então, faço 3 correntes aqui, viro a minha peça, e agora eu vou trabalhar Vzinho dentro do Vzinho. Então, laço meu fio, aqui dentro desse Vzinho eu trabalho um ponto alto, uma corrente e um ponto alto no mesmo lugar, formando assim nosso primeiro Vzinho e o ponto aqui de base da nossa primeira carreira e segunda carreira também, o nosso ponto de base da lateral. Laço meu fio, vou para o próximo Vzinho
e trabalho um ponto alto, uma corrente e um ponto alto no mesmo lugar. Laço meu fio, vou para o próximo V e trabalho um ponto alto, uma corrente, um ponto alto no mesmo lugar. E desta forma eu vou fazendo Vzinho em cima de Vzinho até chegarmos ao final da nossa carreira. Então aqui eu já tenho a minha segunda carreira. Vou trabalhar dessa forma até chegar no final. Cheguei aqui no final da minha segunda carreira. Então aqui no meu último ponto eu faço meu último Vzinho. E aqui nesse último intervalo eu faço um ponto alto para terminar a carreira, certo? Então a gente vai repetir isso por várias carreiras, tá? A gente vai fazer um total de 21 carreiras aqui. Então eu já tenho duas, vou trabalhar aqui mais 19 carreiras, sempre começando com cordãozinho de 3 correntes, já indo direto para dentro do primeiro V e fazendo ponto alto, uma corrente, ponto alto. A gente vai para o próximo e vamos fazer a mesma coisa, tá? A gente vai trabalhando bloquinhos assim, de Vzinhos. Por isso a intenção de usar essa agulha um pouco maior para ficar bem mais macio do que o próprio fio já é, tá? Então a gente tem essa e tem um caimento na nossa peça também, por isso que a gente está trabalhando dessa forma. Então aqui eu vou trabalhar dessa maneira, fazendo aqui os meus pontos. E quando eu chegar na minha 21ª carreira, eu volto para mostrar, porque a gente vai precisar fazer outra parte igual. Então, aqui eu vou continuar tecendo até completar 21 carreiras. Voltei aqui então, trabalhei as minhas 21 carreiras, como eu havia falado para você. Nossa peça ela tende a descer um pouquinho, né? E ela também, ela cede, estica assim também. Então a gente tem essa característica que é bem legal dessa nossa peça. Então a gente tem aqui 21 carreiras que a gente precisa, porque nós vamos dobrar essa peça ao meio, assim, olha só, para a gente poder fazer frente e costas da nossa peça, e aí nós vamos precisar fazer outra peça exatamente igual a essa para a gente poder dar continuidade, porque a gente trabalha com duas peças exatamente iguais para poder fazer ali a costura para a gente poder fechar ela, tá? Vou fazer a minha outra peça aqui e já volto para mostrar. Voltei aqui, então trabalhei as minhas duas peças iguais. Então, se você reparar aqui, a mesma quantidade de carreiras, a mesma quantidade de correntes, tá? Então, a gente trabalhou aqui os nossos pontos e ela fica dessa forma aqui. Agora, o que que a gente vai fazer? Vamos dobrar a nossa peça aqui ao meio, bem certinho, aqui. E vamos pegar a nossa outra e vamos dobrar também aqui, dessa forma, aqui, e vamos olhar assim, tá? Olha só. Aí agora a gente vai unir a nossa frente aqui, certo? Vamos unir a nossa frente aqui dessa parte, até deixar aqui mais ou menos 21, 22 centímetros aqui de decote. De cava eu vou deixar o mesmo tanto, então eu vou unir essa lateral aqui, na minha outra lateral aqui também, tá? E aqui eu vou unir e a parte das costas eu também vou fazer essa união, tá? Como que é feita a união? Gente, vou apenas costurar. Não quer costurar? Não tem problema. A gente pega a nossa agulha de crochê, a gente pega o fio e a gente pode fechar com o próprio crochê. Eu vou fazer aqui com a agulha de... aqui com a agulha de tapeçaria, para ficar mais bonitinho o acabamento. Então, se você observar aqui, eu coloquei a correntinha inicial
aqui do nosso lado direito. Então, eu vou virar ela para o lado avesso, porque a costura dela, eu vou fazer ela assim para depois desvirar. Então, virei ela aqui, a correntinha pro lado avesso, para poder fazer a costura dela, tá? Então, primeiramente, eu vou costurar do lado avesso, para que a correntinha costurada fique pro lado direito, tá? Então, aqui eu vou posicionar de novo, exatamente igual. E aqui eu vou começar a costurar aqui. Posso tanto começar a costurar aqui a borda, como aqui, tanto faz, tá? Então, aqui para costurar a borda, eu tenho um fio aqui que eu já tinha deixado mais comprido para fazer essa costura. Então, aqui não tem segredo, aqui você vai fazer a costura dele, como eu já ensinei em diversos outros vídeos. Vamos fazer aquela costura invisível, a gente passa o fio todo para lá, passamos o fio todo para cá. Jogamos nosso fio todo para lá, trazemos nosso fio todo para cá. Dessa forma aqui, a gente vai fazendo, tá? Então, eu vou costurar aqui essa lateral até deixar aqui mais ou menos uns 20 a 22 centímetros aqui para a entrada do nosso braço. Então, você vê aí a quantidade que você vai deixar para o seu, meça aí, pega uma peça que você tenha para ver aí a quantidade que você vai deixar aí, tá bom? Para o seu, ali para o espaço da cava do seu braço. Finalizei então aqui a costura das laterais, deixei aqui a parte da manga. Aqui a gente tem a parte frente e costa do decote e a gente tem toda a elasticidade aqui, todo o caimento que você vai ver daqui a pouquinho aqui a seguir no vídeo, como fica essa peça no corpo. Fica super bacana e você vai adorar tecer, porque é super fácil, você pode fazer até vestidos dessa forma, que fica super legal. Essa foi a nossa videoaula de hoje, eu espero que você tenha gostado. Não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo. Um super beijo e até a próxima!